Interrogatório do SCP-18H. Suel, local, instalação subterrânea secreta da organização criminosa. A sala de interrogatório é escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto. SCP-18H, Suel, está preso por correntes reforçadas em uma cadeira de metal, sua pele marcada por experiências anteriores. Do outro lado da mesa, um dos mafiosos, um homem de terno cinza com olhos frios, acende um cigarro e observa Suel com um sorriso de deboche. Mafioso, SCP-18H, você já deve saber como isso funciona. Vamos fazer algumas perguntas e você vai responder. Sem gracinhas, sem enrolação. Suel ergue o olhar lentamente. Seus olhos humanos, mas repletos de ódio, refletem uma dor que ninguém ali se dá ao trabalho de entender. Suel, perguntas, vocês adoram fazer perguntas. Mas será que algum de vocês realmente ouve as respostas? Mafioso, o que importa é o que podemos tirar de você. Sua força é absurda, você sobreviveu a coisas que nem deveriam ser possíveis. O que exatamente te tornou assim? Suel solta uma risada curta, amarga. Suel, o que me tornou assim? O mundo, as pessoas, cada olhar de desprezo, cada porta fechada, cada promessa quebrada. Eu era um de vocês, já foi um tempo em que eu acreditava que alguém se importava. Mas aprendi da pior forma, ninguém liga. Mafioso, e essa sua raiva, ela te transformou? Suel aperta os punhos, as correntes rangem. Suel, raiva. Não, verdade. A raiva veio depois. Primeiro veio a decepção, depois veio a dor, depois o vazio, até que eu percebi que eu era só um reflexo de tudo que me fizeram. Fui moldado pelo abandono, esculpido pela traição, forjado pela indiferença. Vocês, que vivem de explorar os outros, deviam entender isso melhor do que ninguém. Mafioso, filosofia demais para alguém acorrentado como um cão. Suel encara o mafioso nos olhos, um brilho sombrio refletindo neles. Suel, vocês acham que me domaram? Acham que essas correntes são seguras? Mas a questão não é se eu vou me soltar, é quando. E quando isso acontecer, quando essas correntes caírem, quando eu estiver livre de novo, quem vai ser o cachorro? O mafioso mantém o olhar fixo em Suel por alguns segundos. Ele dá uma tragada profunda no cigarro, mas agora a confiança antes evidente em seu rosto parece vacilar por um instante. Algo naquelas palavras, algo no olhar de Suel o fez sentir um calafrio que ele não conseguia explicar. Mafioso, vamos ver quanto tempo essa boca continua funcionando depois da próxima sessão de testes. Ele se levanta e sai da sala, deixando Suel sozinho. A lâmpada pisca, Suel abaixa a cabeça, um sorriso quase imperceptível surgindo em seu rosto. Ele sabia, ele podia sentir, o medo já tinha começado a se instalar, e era apenas o começo. O diálogo entre monstros, a instalação subterrânea estava sempre mergulhada na penumbra. O único som constante era o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o ocasional eco dos passos dos guardas. SCP-18H, Suel, permanecia sentado em sua cela, as correntes prendendo seus braços e pernas. Seus músculos ainda estavam tensos após o interrogatório, mas sua mente estava afiada como sempre. Do outro lado, na cela à frente da dele, um par de olhos brilhantes o observava na escuridão. A criatura ali dentro era algo diferente, um SCP de origem desconhecida, um ser que exalava uma presença quase sufocante. Sua voz ecoou pelo ambiente frio e estéril. SCP desconhecido, você não é como eu. Ainda se parece com esses humanos patéticos. Ele fez uma pausa, seus olhos se estreitando. Não pense que vou te tratar como um semelhante, porque você não é. Suel, que mantinha a cabeça baixa, ergueu lentamente o olhar. Seu rosto estava impassível, sem qualquer sinal de emoção. Então, com um tom frio e desinteressado, ele respondeu: Suel, você acha que eu ligo para o que você acha? O silêncio se estendeu entre eles. Suel inclinou levemente a cabeça para o lado, a sombra de um sorriso sarcástico se formando em seu rosto antes de sua voz ressoar novamente, cortante como uma lâmina. Suel, cale-se. Fique na sua que eu fico na minha. A criatura na cela oposta permaneceu em silêncio, observando-o com uma expressão indecifrável. Suel suspirou, inclinando-se para frente, as correntes rangendo levemente. Suel, eu não tenho nada contra vocês, SCPS.
Vocês são apenas o que são. Mas os humanos, ele apertou os punhos, a fúria cintilando em seus olhos. Os humanos foram minha ruína. Foram eles que me fizeram assim. Foram eles que me ensinaram que a bondade é uma mentira e que o mundo pertence aos mais fortes. Suel olhou diretamente para o outro SCP, seus olhos carregando uma ameaça silenciosa. Suel, mas se algum de vocês entrar no meu caminho, não esperem misericórdia. Um silêncio pesado pairou entre os dois. O outro SCP o encarou por um momento antes de soltar uma risada baixa e gutural. SCP desconhecido e interessante. Talvez você seja mais monstro do que parece. Suel não respondeu. Ele apenas voltou a apoiar a cabeça na parede fria da cela, fechando os olhos. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. O ódio dentro dele ainda não havia sido saciado. E um dia, aquelas correntes não seriam mais capazes de segurá-lo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, me fortaleça aí. Até a próxima!